Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, 17 de maio de 2019, está no ar o programa A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado, o Lúcio e o Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, hoje, dia 17, é o dia de luta e combate contra a LGBT-fobia. E vamos começar então essa edição sabendo os destaques de vocês. Vamos começar com o Lúcio. Lúcio, qual que é seu destaque hoje? Meu destaque aí é para as cobranças, né? Em cima dos delatores. Agora, quem cobra é o governador Mauro Mendes. Ele diz o seguinte: crime contra a administração pública deve ter a pena mais dura. E essa declaração dele é em função aí de questionamentos, né, da imprensa sobre o caso de Silval Barbosa, que está indo para o semiaberto. E aí também tem uma outra crítica dessa, e essa crítica, na mesma linha, dentro do mesmo assunto, é da atual senadora eleita e juíza aposentada lá da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane de Arruda. Falando sobre o caso Silval, ela diz o seguinte: soltura é presente de Papai Noel e prêmio à corrupção. Esse é o meu destaque, Nayara. Certo, Lúcio. E o seu, Antero? O meu destaque é o seguinte, que a Assembleia Legislativa, ela consegue formular crises contra ela mesma. Eu estou dizendo o seguinte: desde o primeiro dia do mandato, o deputado Ulisses Moraes, ele está propondo a redução da verba indenizatória em 50%, aliás, ele propôs reduzir mais. Mas aí chegou agora a um número de 50% de redução da verba indenizatória. E o detalhe, isso foi aprovado na Comissão de Fiscalização e Orçamento da Assembleia Legislativa. Aí os deputados querem dizer por que é que a Assembleia sangra, por que é que esse assunto vem à pauta, porque os deputados colocaram, porque os deputados aprovaram. Se tivessem derrotado o assunto lá na Comissão de Fiscalização e Orçamento, o assunto não tinha como prosperar, tinha acabado o assunto. Agora não. Mas não é só para ver a legalidade? Ou Não, podem... essa é da Comissão de Constituição e Justiça. A Constituição e Justiça. Agora é a Comissão de Fiscalização e Orçamento. A da legalidade, tudo bem, é admissível que se passe, né? E o deputado Ulisses está querendo reduzir em 50%, e ele falou que o projeto tem duas nuances. Uma é a redução da verba, em 50%. E a outra é a exigência da prestação de contas. Ele exige que sejam prestadas contas do dinheiro gasto. Eu conversei com ele ontem, inclusive na Rádio Capital FM, e perguntei: você prestou conta dos 3.500 que você gastou? Ele falou: não, é impossível prestar. A Assembleia não aceitou a prestação de contas. Então ele está querendo que os deputados, pelo menos, prestem contas. Precisa de 65 mil? Ótimo. Pelo menos mostre onde é que vocês gastaram o dinheiro. E aí já está gerando bate-boca na Assembleia. A presidente da Assembleia em exercício, o deputado Janaína, diz que é demagogia. E o Ulisses falou que de Riva ele quer distância. Do sobrenome, né? Do sobrenome Riva ele quer distância. Aí começam as brigas internas. Começa a briga interna, agora é uma deslealdade e até uma desonestidade intelectual, né? Você debater um assunto com a Janaína e alegar coisas do pai dela, né? E puxar o sobrenome, né? Não tendo o que falar dela. Então é uma coisa assim, a não ser o caso específico do debate do projeto, né? Mas eu acho que os próprios deputados, porque não foi um deputado, tiveram mais 2 deputados que na comissão votaram a favor. Então, sendo aprovado na comissão, agora vai a plenário. Ou seja, a Assembleia estabelece o sangramento da Assembleia político, mais um pouco no plenário da Casa. Certo, e a gente começa agora com as matérias do portal Gazeta Digital, falando aí que o Ministério Público Estadual investiga Pedro Táxi por concessão de incentivos fiscais. A matéria é da Noelma Oliveira.
O Ministério Público do Estado instaurou inquérito civil contra o ex-governador Pedro Táxi para investigar possível ato de improbidade administrativa relacionado à concessão de benefícios fiscais no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A investigação, foi proposta pelo promotor de justiça Célio Fúrio por meio da portaria 19/2019 para apurar possíveis prejuízos ao erário público na concessão de incentivos fiscais sem estudo de impacto financeiro diante da crise financeira enfrentada pelo Estado. E nós recebemos aqui já, o deputado Carlos Avalone, que foi secretário do Pedro Táxi, e a gente falava com ele em um determinado, acho que foi no programa, acho que foi no Jornal do Meio-Dia, e a gente falava desse pente fino que hoje o governo Mauro Mendes vem fazendo nos incentivos fiscais. E ele disse que não havia essa necessidade, porque Pedro Táxi tinha feito a lição de casa referente aos incentivos, à concessão de incentivo que era dada, principalmente aquele montante dado no governo Silval Barbosa. Na verdade, o que o Ministério Público está acusando é que o Pedro Táxi pode até ter feito pente fino sobre alguns que o Silval deu. Sim. Mas a alegação do Célio Fúrio é que o Pedro Táxi concedeu ilegalmente, e ele cita as leis, com base na Lei 10.632 de 2017, 10.633 de 2017, 10.634 de 2017. Ele cita 3 leis onde ele fala que foram editadas leis com características de improbidade administrativa, com prejuízo ao erário, que não atentaram para o impacto financeiro para causar essa crise que o Mato Grosso vive. Que teve concessões indevidas no governo Pedro Táxi, teve. Isso já foi denunciado. Não tem aquela empresa que era da Odebrecht, que foi contratada exatamente para pagar propina pela Odebrecht, uma cervejaria, acho que é... Petrópolis, a cervejaria Petrópolis. Essa cervejaria teve renovado o incentivo no governo Pedro Táxi. E detalhe, essa cervejaria contribui com a campanha do Pedro Táxi com 3 milhões de reais. A contribuição foi oficial, mas na delação da Odebrecht está que essa cervejaria era para pagar propina para políticos. Só que a contribuição oficial à campanha do Pedro Táxi foi feita, que tem um período ali de prestação de contas de 30 dias depois da campanha, onde você pode continuar arrecadando recursos oficialmente. E essa contribuição foi nesse período de 30 dias. E essa cervejaria, que o próprio dono dela, o Marcelo Odebrecht, disse que ela nasceu para pagar propina a políticos, essa cervejaria contribuiu com 3 milhões de reais. Mas eu não conheço essas leis 10.632, 633 e 634 de 2017. O Ministério Público, as conhecendo, diz que teve ilegalidade. E o Pedro Táxi vai ser investigado. No caso dos madeireiros, Antero e Nayara, isso daqui já foi denunciado. Há alguns meses atrás, ainda no governo Pedro Táxi, isso foi denunciado. Aí o que é que aconteceu? Os madeireiros se movimentaram, se articularam, e aí teve muito deputado aí, não a Assembleia, vários deputados foram lá cobrar o governo dizendo o seguinte: olha, se os madeireiros perderem o incentivo, eles vão quebrar. Coisa boa, né? Preserva a floresta, né? Se eles perderem o incentivo, eles vão quebrar. E a informação que tinha era exatamente o que o Ministério Público está questionando. O Estado não tinha condições, o termo foi colocado aí pela Nayara, me fugiu aqui, mas em outras palavras aqui é o seguinte: o Estado não tinha condições financeiras de fornecer ou de conceder esse incentivo fiscal. Eu estou falando especificamente não dos feijocultores nem dos suinocultores, mas especificamente do caso dos madeireiros, que são também muito bem organizados. Não, tanto é que articulado. Na prestação de contas mensal do governo, vem dinheiro aí para o CIPEM.
Sim, sim. Que é uma entidade privada. Quer dizer, o governo presta conta mensalmente do que repassa aos poderes e ao poder dos madeireiros. A CIPEM é uma instituição privada. E passa também para o boi, para a defende soja. a questão né? dos madeiros, passa para a soja também. A informação que tinha isso já foi até denunciado, investigado, de que a estrutura do governo é utilizada para arrecadar dinheiro de quem não é público. Exatamente. Inclusive, facilita, né? Não precisa nem a ProSoja cobrar. Ah, já está pronto aí, ó. Você já tem tudo aí, você já tem funcionário, deposita, você né? tem combustível, não é? Você tem telefone, você tem energia. Faz aí para nós, depois você só repassa. Eu não sei se vocês prestaram atenção ontem na brilhante matéria jornalística que foi feita pelo jornal A Gazeta. Parece que saiu na página 8A. Né? Mas vale a pena revisitar o jornal A Gazeta de ontem, e lá na página 8A, abrir a página, está no meio do caderno assim, que mostra uma foto bonita dos produtores rurais protestando contra o governo Mauro Mendes. Vocês viram aquela foto? Sim. Eles abriram a foto assim, meia página de jornal. Eu acho que Degravação muito bonita. parece ser de drone aquela foto, né? Porque é uma foto muito bonita, muita gente na passeata, muita caminhada, movimento muito forte. Eu duvido que vocês encontrem um negro naquela foto. Não tem. É a passeata dos olhos azuis. Pode prestar atenção ali. Ali é a passeata dos olhos azuis. Aí o outro lado, vamos ao Pega outro lado. Isso é preconceito, foto. Antero? Não, não é preconceito. Não, pelo amor de Deus. Não, eu estou dizendo que o dinheiro tem cor. Olha, a pobreza tem cor. O desemprego A pobreza tem é cor. negra. O O desemprego tem cor. O desemprego é negro. Foi só uma provocação. E a riqueza tem cor. A riqueza é branca. Foi só uma provocação. O IBGE ontem divulgou a pesquisa nacional por amostragem de domicílios. Os mais afetados pelo desemprego no país são as mulheres e os negros. Pois é. As mulheres e os negros. São as duas categorias mais afetadas pelo desemprego. Inclusive, Olha, as mulheres com argumentos assim do século retrasado. Porque eu estive como deputado constituinte, eu fui deputado constituinte, eu ajudei a escrever a Constituição do Brasil. Eu sou um dos autores da emenda à Constituição que estabeleceu a licença maternidade de 120 dias. Essa emenda da licença maternidade de 120 dias, ela foi aprovada por pouquíssimos votos. Revisitem os anais da Constituinte. Não é que foi uma emenda minha. Vários parlamentares apresentaram a mesma ideia, até porque isso havia sido debate em termos de campanha. Eu fui um dos parlamentares que apresentei essa emenda. Detalhe, o que você extraía ali do debate? Agora que as mulheres não vão mais conseguir emprego. Quer dizer, os caras conseguem discriminar a mulher quando ela está na sua fase mais exuberante, porque a mulher é linda, mas ela é mais linda quando ela é o santuário da vida, quando ela tem uma vida dentro dela. Aí nós todos que nascemos da mulher, discriminamos a mulher. Mas, Antero, isso é um absurdo. Mas esse mesmo discurso voltou agora quando o projeto, votaram para que o projeto estendesse para 180 dias. 180 dias igual da iniciativa pública ou algumas empresas que aderem, né? E também o mesmo discurso a gente viu ano passado. Mas aí as mulheres, o índice de desemprego vai aumentar para as mulheres por conta disso. Infelizmente ainda tem esse pensamento. Eu conversava com um advogado de direito do trabalho, ele falava assim, se um patrão parasse para pensar o quanto custa para a mulher ficar, vamos jogar aí a média de 4 meses parada, e quanto custa um filho, ele jamais pensaria dessa forma. Não é isso. Primeiro que ele não pensa no seguinte, primeiro no direito da amamentação. Segundo, no direito da convivência com o filho. O direito à amamentação, o direito à convivência é algo assim que a criança jamais perde. Se a mulher puder amamentar até 10 meses, até 1 ano, até mais de 1 ano, é muito melhor.
É muito melhor, protege muito mais o filho. O Estado vai gastar muito menos depois, porque vai gastar muito menos com saúde pública. Aí vai cobrar Porque a criança vai ser mais saudável. A gente sabe que até 1 ano de idade o leite ainda é o principal alimento da criança. É o principal alimento da criança. Hoje em dia, eles orientam no sentido de não dar alimento nenhum até 6 meses. Só o leite materno. Nem água. Nem água. Nem água. O leite materno é o grande alimento das crianças. E a mulher é discriminada, gente. Como se houvesse alguém que não nasceu da mulher. E a mulher é discriminada, ainda assim. Eu estou fazendo essa alusão à passeata dos olhos azuis, eu dei o título de passeata dos olhos azuis, pelo seguinte, porque eles não revelaram lá que tem CIPEM, que tem a ProSoja, que eles têm dinheiro que recebe dinheiro público do governo, que eles também são parcialmente beneficiados. Eles falaram do milho e talvez tenham razão em ter falado do milho, mas não falaram dos extraordinários lucros do algodão. Eles mostraram lá um cálculozinho do milho. Desafio a ProSoja, mostra o cálculo do algodão. Desafio a ProSoja, mostra o cálculo da soja. Desafio a ProSoja, por que eles não propuseram? Olha, vamos taxar mais aqui o algodão, que está dando muito lucro, e menos um pouquinho o milho? Quer dizer, essas coisas é que precisam ser colocadas, todas elas, em pratos absolutamente limpos. Né? Certo, vamos aqui... Tudo isso para o HDP do táxi, já que deu isenção fiscal para essa turma. Ainda em Mato Grosso, né? A gente segue aqui para mais um giro de notícias aqui do estado, falando agora dos protestos, né? Após protestos contra salários imorais, prefeito determina reavaliação do edital para a seletiva do novo Hospital Municipal de Cuiabá, o novo chamado Novo Pronto-Socorro. O prefeito Emanuel Pinheiro determinou à empresa cuiabana de saúde pública a imediata reavaliação do edital do processo seletivo do Hospital Municipal de Cuiabá para sanar possíveis inconsistências salariais. A ação se deu após o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso repudiar a remuneração para técnicos de enfermagens e enfermeiros, porque o edital prevê o seguinte, que uma telefonista, por exemplo, ia ter aí o salário em média de R$2.000 para trabalhar 30 horas e o enfermeiro de R$2.500 para trabalhar 40 horas. Aí fizeram ali um peso, né, a somatória, e no fim a telefonista ia ganhar mais do que o enfermeiro que passou 5 anos na faculdade e tem um nível superior. Não desmerecendo a telefonista, mas não é justo... Quer dizer, não é auxiliar de enfermagem. Não, é o enfermeiro com nível superior, que tem que ter uma habilidade e um conhecimento muito maior e uma dedicação do que a telefonista. Também, né? E que a saúde não funciona sem eles. Isso. Não tem como funcionar. Não tem como funcionar. Se, por exemplo, faltar... Sem enfermeiro, o médico não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Ou melhor, ele não tem condições de trabalhar. Os técnicos de enfermagem iriam receber R$2.000 e os enfermeiros R$2.369 e telefonista R$2.000 também. Emanuel bate pouco a cabeça, né? Eu não sei. E de novo, o problema é lá na Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que lembra Buarque Douglas Correia. Desculpa, não é lá. Não? De novo é na Secretaria Municipal de Saúde. Não, eu estou dizendo o seguinte, determinou a Empresa Cuiabana de Saúde Pública... Que reveja o edital. Né? Então passa por lá. Olha, essa Empresa Cuiabana de Saúde Pública ainda vai dar muito o que falar, hein? Principalmente quando aparecerem aí as revelações dessa turma que foi presa e aí teria sido solta, porque estaria sendo negociado aí acordos de colaboração premiada, que aliás, se estiver sendo negociado, está demorando isso, hein? Por que será, hein? Olha, as pessoas vão perdendo a confiança no Ministério Público, né? Eu acho que quanto mais demorar isso, o Ministério Público vai perdendo credibilidade. Ninguém quer que faça nada a jato. Mas, pelo amor de Deus, os fatos estão levantados. Porque é o seguinte, a sociedade sabe que os fatos são levantados. Vamos à cronologia dos fatos, Antero. Existiam 7 presos, 4 foram soltos, 3 permaneceram. Por quê? Porque eles abriram mão
do habeas corpus, dos HCs. Eles abriram mão, ok? Continuaram presos. Aí o seguinte, aí a justiça solta aqueles que abriram mão dos HCs, dos habeas corpus. E aí, o que é que vai acontecer agora? Nada? Ou o que é que está acontecendo? Eu acho que... Porque se falou o seguinte, que ia aparecer vereador, ex-vereador, deputado, ex-deputado, além de outros agentes públicos muito bem posicionados aqui em Mato Grosso. Pois é, a grande verdade é o seguinte, que o Ministério Público está sendo pressionado para não fazer nada. Porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Se ele não movimentar, a justiça é inerte. Ainda que a juíza saiba dos fatos, ela não pode agir por impulso. Os juízes lá da 7ª Vara Criminal não podem agir por impulso. O juiz federal, porque tem dinheiro federal envolvido, não pode agir por impulso. Eles dependem do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Quais as forças ocultas, como dizia Jânio Quadros? Porque já se divulgou Quais também, as forças? já se divulgou que teria aí uma força-tarefa conjunta com 3 promotores do Ministério Público Estadual e com mais 3 promotores do Ministério Público Federal. E o seguinte, a soltura lá do ex-secretário Ruarque Douglas Correia e mais outros 2 médicos, isso já faz pelo menos 15 dias, não é isso? Isso. Pelo menos 15 dias. E de lá para cá, nada mais aconteceu. Por que o Ministério Público não age? Quer dizer, quais as forças ocultas ou claras? O que foi né? negociado ali para essa soltura? Porque foi negociado, Não, isso está claro. Da soltura é a confissão. Pois é, Né? a confissão, Da soltura mas... é a confissão. Agora, por que essa confissão não gera nada? Por que essas provas não geram nada? Por que essas autoridades não vão presas? A lei é igual para todos? Ou essas autoridades são mais protegidas? Eu não sei quem são. Nós estamos falando aqui de um anonimato. Eu não sei quem são, nós não sabemos quem são, mas é uma coisa gravíssima. Essa demora do Ministério Público. Porque a demora do Ministério Público nos faz lembrar de Rui Barbosa. Justiça tardia não é justiça, é injustiça. Justiça tardia não é justiça, é injustiça. Disse Rui Barbosa, um dos maiores oradores brasileiros, que é o patrono lá do Senado da República. Né? Agora vamos para a Casa dos Horrores, ou melhor, Câmara Municipal de Cuiabá, porque os vereadores não gostam ali da casa ter esse nome, receber esse nome, né? Falar aí do Facão dos Horrores, aqui no site Folha Max, tem que a Câmara de Cuiabá alega mudanças de cálculos no TCE e prepara demissões. A Câmara Municipal de Cuiabá vai fazer um novo corte de servidores neste mês. De novo, não é? Porque isso já aconteceu 2 vezes. Essa me parece que é a 3ª vez que vai ocorrer isso. É a 3ª vez, Lúcio. Não é? Isso. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, o vereador Misael Galvão, durante a sessão ordinária ontem. Ainda não está definida a quantidade de servidores comissionados que vão ser desligados da Casa. Mas o cronograma é que o estudo e os devidos desligamentos se deem até o dia 30 deste mês, para que as rescisões já estejam na folha do mês. O objetivo do facão é evitar que a Câmara Municipal desrespeite os limites com gastos de pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se sabe que tem a lei, sabe que tem um limite para que enche a Câmara de comissionados. É mais grave que isso. É mais grave não que isso. Não é uma prática de hoje, não é uma prática de hoje. Pois não, Telo. Porque eles falam assim, temos consciência que não podemos ultrapassar o limite de 70% do orçamento com a folha de pagamento. Não tem. Ainda não atingimos esse índice, mas por precaução vamos implementar algumas medidas visando enxugar os gastos com o pessoal. Porque eles sabem que daqui a pouquinho... Vai estourar. Vai estourar. Mas ele sabia isso quando contratou lá atrás. Sim. E sabe o que é isso? É que a mesa diretora é pressionada pelos outros vereadores. Não, nós vamos contratar. Mas e aí? Lá em setembro vai estourar, não importa. Aí um pouquinho antes de setembro a gente demite. Nesse ano Mas vamos arrumar aqui para os nossos cabos eleitorais
Pelo menos por esse tempo. Nesse ano não chegou nem em setembro, né, Antero? Não precisou chegar a setembro, Pois né? é. Nós estamos em maio. Em maio. E o seguinte, tem um outro problema. Até o dia aqui. 30 desse mês Tem de um outro maio problema. vai acontecer. A Nayara acabou de colocar aí o seguinte, olha, nós ainda não sabemos quantos nós vamos precisar demitir. Ou seja, a impressão que passa é que eles não têm consciência da realidade lá das contratações da Câmara de Cuiabá. Quer dizer, eles não fizeram as contas fora o pânico interno de quantos também. Vão precisar demitir. E outra coisa, Eu sabe o acho que é que estão eu- alegando aqui, Antero? Eu já acho que fizeram. Fizeram. Estão só com medo de falar, né? Não, fizeram e programaram. Não, assim, eles passaram por uma eleição, arrumaram empregos para os seus cabos eleitorais com essa política do tal de serviço externo. Com a promessa, né, Não, feita e durante esse tal de serviço externo, que o cara não precisa bater ponto, não. Só avisa, ó, estou trabalhando externamente pelo vereador. Onde você estava? Eu sou o líder de bairro, né? O Tomando líder uma de bairro. pinguinha. Mas e aí? Não, mas na pinga lá, eu falei o nome do vereador, falei que o vereador é importante e tal, papá. Quer dizer, essa brincadeira precisa acabar. Eu tenho um trecho aqui, E Antero. Então, vamos lá. Eu tenho um trecho que é interessante aqui. Olha só. De acordo com a assessoria lá da Câmara, a secretaria lá responsável pelo pessoal está estudando o número de servidores comissionados que pode ser cortado sem prejudicar os trabalhos. Mas o trecho interessante agora é esse aqui. O corte se deu porque, em novembro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado mudou a compreensão sobre os gastos com o pessoal. Em 2016, a Corte de Contas havia retirado o imposto de renda dos gastos de pessoal para facilitar a vida do governo Pedro Taques. Aí, a medida ajudou diversos órgãos públicos de todas as esferas a não ultrapassar os limites com gastos de pessoal definidos pela LRF. Ou seja, aqui em Mato Grosso, até o Tribunal de Contas patrocina as pedaladas. Mas vamos voltar à Câmara. Espera aí, o Tribunal de Contas corrigiu esta barbaridade em novembro do ano passado. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 6 meses depois, a Câmara Municipal falou, olha, o Tribunal de Contas não permite mais que não se desconte o imposto de renda da folha dos funcionários. Que beleza, hein? Tudo bem. Aí, mas tem locação de carro, né? Tem, não tem? Tem. Vai ter, não vai? Vai ter. Vai ter. Porque é vai ter necessário, é locação. preciso, é urgente para Não é? fazer esse serviço que o Antero Vai falou. ter- Mas vai- será, líder será nos que eles não bairros. vão demitir os motoristas? Vai ter um bifezinho agora para os bairros também, não vai? Vamos fazer reunião itinerante. Aí eu quero saber o seguinte, depois lá dos moradores, se eles vão comer Mas tem uma aquele salgadinho. Não, Isso que eu quero saber. mas tem uma vantagem aí. Não, o mas buffet você- não chega nem veja perto bem. daquele banquete do Isso aí STF. é o mau exemplo do chefe. Nós divulgamos aqui na semana passada uma advertência do Tribunal de Contas à Prefeitura de Cuiabá, na mesma linha. Olha, a Prefeitura de Cuiabá está entrando no vermelho, está estourando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parece que já resolveu. Pois é. Qual que foi a Vai pagar RGA? Qual que foi a resposta da Prefeitura de Cuiabá? Eu não sei se vai pagar a RGA por inconsequência ou porque resolveu. Eu aposto que é muito mais por inconsequência. Assim, qual que foi a resposta da Prefeitura de Cuiabá? Nós não estamos coisíssima nenhuma entrando no limite de responsabilidade porque o Tribunal de Contas está fazendo o cálculo errado. Ele tem que calcular a questão do imposto de renda, dando ordens ao Tribunal de Contas da União, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao próprio Tribunal de Contas Ou do será que Estado. eles não sabiam que o Tribunal de Contas tinha mudado esse cálculo? Sabiam, Emanuel, professor de Direito, sabia. É que ele elabora no equívoco, trabalha no equívoco, para depois falar o seguinte, olha, eu fui enganado aqui, foi pelo Tribunal de Contas. Coitadinho, né? O Tribunal de Contas já reviu isso em novembro do ano passado e eles continuam errados por causa do Tribunal de Contas. Agora, não se deve também absolver por completo o Tribunal de Contas, né? Tem um pecado, pelo menos venial aí do Tribunal de Contas, né? Que foi ajudar o governador Pedro Taques e tá aí, deu no que deu, né? Desarrumou as finanças do Estado. Porque para a Prefeitura de Cuiabá ter agido assim, para a Câmara de Cuiabá ter agido assim, que são órgãos públicos aqui da capital, calcula como é que não agiram os municípios do interior e as câmaras do interior. Foram na mesma toada.
Olha, se o Pedro Taques pode fazer... Pode estourar? Pode estourar o limite e nós podemos Porque também. nós também não. Olha, e tem uma outra notícia aqui que tem a ver com o Tribunal de Contas, que é um projeto do deputado Silvio Fávero, do PSL. E olha, é um projeto espetacular para corrigir um erro que é, assim, muito grande. Muito grande. Olha só. O deputado Silvio Fávero é autor de um projeto que dá novo destino à metade da receita arrecadada das multas pagas por gestores municipais. Atualmente, os recursos recolhidos são destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Espera aí. Eles vão lá, multam as prefeituras e o resultado dessa multa é aplicado lá dentro do Tribunal de Contas. Eles com um duodécimo de 350, 360, 370 milhões de reais. E aí sim. Eu acho o seguinte, que o deputado Silvio Fávero... E aí ele propõe o quê? Ele propõe o seguinte, ele propõe que 50% disso vá para a saúde. Eu melhoraria o projeto, Tá bom, e os outros, eu colocaria 100%. 100%. Não, vai 100% continuar saúde. com o Tribunal de Contas. Ah, ele está pedindo só 50%? Está pedindo só 50%. Está pedindo só 50%. E os outros 50% para saúde. Só 50%. Então é elogiável mais ou menos o projeto dele, né? Porque é a mesma teoria do Ministério Público Federal, que queria ficar com o dinheiro da corrupção, né? Queria criar o que o comitê, apurar, né? mas queria criar uma fundação Uma do Ministério fundação, Público. isso, uma fundação. Que o Gilmar Mendes, acertadamente, diga-se de passagem, denunciou ao Brasil. Olha, eles querem fazer o quê? Uma fundação política? É para preparar a candidatura do Deltan Dallagnol, dessa turma aí? Porque não tem cabimento. Recuperou 3 bi da Petrobras. Devolve dinheiro para a Petrobras. A fundação Por que na isso explicação... ia ter que ir para a fundação que ia ser para combate à corrupção no Brasil. Pelo amor de isso. Deus, hein, cara? Pelo amor de Deus. Quer dizer, da mesma forma, o Tribunal de Contas multa e lucra com a multa. Sim, lucra com a multa. O Mas dinheiro... aí esse lucro é para combater? Não, aí é para organizar. É para organizar. Aí nesse o lucro... Tribunal de Contas. Vai para o Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas. É para do Estado. melhorar. A justificativa Aí pior. É o seguinte, é tudo invejoso. Não é? Tudo invejoso. Ficaram com inveja lá do Funajures, do Poder Judiciário, né? Que tem uma conta altíssima bancária, né? Atualmente está com quase 300 milhões. Já esteve com 500. Hoje, 260 milhões. Que é isso, Enos? No Funajures. Essa informação é oficialíssima. Oficial são as do custas presidente do advocatícias. tribunal. Sim, né? as custas advocatícias. Quer dizer, quando você paga para recorrer, você paga uma custa lá para o tribunal. Você faz o que eles chamam tecnicamente de preparo do processo. Isso não tem nada a ver com o do Odécio. Não tem nada fora a ver com o Odécio, é fora do Odécio. Devia descontar isso do Odécio, né? Devia. O tribunal tem que ter os recursos para o bom funcionamento do tribunal. E não ter recurso de sobra no tribunal, pelo amor de Deus. Não é Agora, isso. isso aí é para investimento. Mas a explicação diz que não. Esse A explicação recurso do presidente, ele falou que não está sobrando, que já está tudo destinado. Mas você já viu... destinado você já viu por causa dos projetos de Não, investimento que tem o Poder Judiciário. Mas, Nayara, você já viu algum presidente de poder Não, sim, falar que claro. o dinheiro sobra? Não. Nunca vão dizer isso. Mas, na verdade, é o seguinte, se a gente for analisar, quantos juízes tem em Mato Grosso? Essa é uma matéria que nós precisamos fazer. Quantos juízes tem em Mato Grosso? Quantas comarcas tem em Mato Grosso? Porque, em nível de desembargador, nós temos 30 desembargadores versus 30 deputados. Mas dos 30 deputados, morreu aí os 30 deputados da Assembleia. Nós não temos mais deputados espalhados pelo Estado. Agora, os 30 desembargadores têm mais quantas comarcas? Quantos juízes? Quantas escrivanias? Quantos funcionários? A prestação jurisdicional do Tribunal de Justiça é muito mais detalhada e muito maior do que a prestação da Assembleia Legislativa. Mas a gente vai poder questionar. Que só tem 30 parlamentares. A gente vai poder né? questionar Ou do tudo Tribunal isso. de Contas, que também não tem toda essa capilaridade. A gente vai no poder Estado. questionar tudo isso, porque segunda nós vamos receber aqui
na bancada da Notícias de Frente o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto. Pois é, porque é muito importante que o Poder Judiciário esteja ao alcance dos mais pobres. Mas para ele estar ao alcance dos mais pobres, tem uma coisa que não depende do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça depende de fazer a comarca lá e de nomear juiz, de fazer concurso, nomear juiz, mas cada juiz que você nomeia, você tem que nomear também os funcionários, professores. E a estrutura. E a estrutura. Quer dizer, você tem que ter casa, tem que ter luz, tem que ter aluguel, tem que ter, enfim, um monte de coisa. Então, mas para isso funcionar bem em favor dos pobres, nós temos que ter também lá no interior a famosa Defensoria Pública. Exato. Que não Porque tem. isso é É o quem que a representa gente os falava pobres. ontem. Quando não tem a Defensoria Pública, o juiz nomeia advogado ativo, Que custa mais caro para o que Estado. custa mais caro que a Defensoria Pública. No ano passado custou 40 milhões de reais. Pois é. Com a metade disso, A Defensoria funcionaria, a Defensoria funcionaria, Funcionaria, em todas essas comarcas onde ela não está mais presente. Olha, vamos seguir aqui. O secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre a Arena Pantanal e a cobrança de R$800 mil de produtores culturais de Mato Grosso que não prestaram contas. Confira. Secretário, esses produtores culturais, eles terão que tempo para devolver esses R$800 mil? Lúcio, são 30 dias depois da publicação para que eles procurem a Secretaria de Estado de Cultura e que a gente possa promover ainda um encontro de contas. Ainda existe uma possibilidade da gente... Encontro não, uma prestação. Uma prestação de contas. Existe ainda a possibilidade de ser prestado conta, que nós tivemos que tomar essa medida porque nós não conseguimos encontrar esses produtores. É um processo que já vem correndo há muito tempo, tem processo de 10 anos. Né? Então, desde o governo retrasado, a Secretaria foi notificada pelo Tribunal de Contas para que a gente tomasse medidas mais duras com relação a isso, e agora a gente aproveitou o ensejo, colocou nossa equipe para correr atrás de todos que estavam devendo a prestação de conta, e infelizmente alguns, Lúcio e Nayara, nem chegaram a começar a prestação de conta. A ausência da prestação de conta é o grande problema hoje, que eu vejo dificuldade aqueles que não tiveram nenhum processo de prestação de conta, conseguir a gente ajudá-los nessa situação. Para a gente entender, secretário, o senhor disse que já vinham esses produtores desde o governo Silval, seria isso. Eles receberam esse aporte, nem sequer entregaram nada do projeto que foi aí prometido à secretaria, foi isso? Nayara, a gente não pode fazer essa afirmação. O que eles não conseguiram fazer foi a prestação de contas. Trazer para a gente quando foi realizado, isso oficialmente, fotos, registros, recibos, aquilo que eles provavelmente contrataram, artistas que foram contratados, e a grande maioria deles não prestaram conta alguma, não tem nenhum processo de abertura de prestação de conta. E olha que há algum tempo já a Secretaria de Cultura, para que você participe de um edital de fomento à cultura, você tem um manual. Nesse manual diz como você faz a captação e também nesse manual como você faz a prestação de conta, né? Então essa é a grande realidade. Falando aí da Arena Pantanal, que é sempre, né, assunto entre a população aqui do estado, que pede aí uma atenção maior e pergunta quando que a Arena vai ser aquela multi-arena que é tão solicitada por toda a população para fazer movimentar aquele estádio que é só movimentado durante os campeonatos. Nós estamos com a Arena hoje, Nayara, graças a Deus e o trabalho da nossa equipe, 80% liberado o alvará. Nós conseguimos o alvará da leste e oeste, que são as duas maiores áreas de concentração de público. Nós temos capacidade para mais de 25 mil pessoas hoje até 2022. O alvará de funcionamento, o alvará de bombeiro, com tudo pronto. E estamos trabalhando para até metade do ano ter norte e sul e ter a arena 100%. Hoje com o telão funcionando, sistema de sonorização, então a arena está preparada. E a expectativa nossa é que a gente faça, para além do futebol, também grandes espetáculos lá dentro, que a gente utilize ela de uma maneira multifuncional. Não temos nenhum impedimento nisso, a não ser que esteja barrando junto com o Campeonato Brasileiro hoje,
com o nosso time Cuiabá na segunda divisão, a gente precisa ter esse cuidado e, obviamente, com cuidado com o nosso gramado. Hoje nós estamos preparados para receber grandes shows lá dentro da arena já. Naquela polêmica que teve aqui entre a Prefeitura e o Governo do Estado, não estava garantida essa tecnologia. Estava garantida essa tecnologia, Lúcio, estava garantida. O grande problema daquela polêmica é que os eventos que a gente faz nos estádios, eles duram 2 ou 3 dias. E o nosso evento aqui, do aniversário de Cuiabá, ele duraria 5 dias, fora toda a montagem e desmontagens. E, infelizmente, na data do aniversário de Cuiabá, culminou com as finais do campeonato estadual. E nós, em Cuiabá, não temos outra praça esportiva. O Dutrim ainda está fechado. Onde é que a gente jogaria a final do campeonato estadual? Então não foi por falta de condições aí para realizar, que poderia estragar o gramado, por exemplo? Não, foi por falta do choque da agenda. Não teria condição do Cuiabá disputar uma final fora de Cuiabá. Então, naquela semana, a gente disputou as semifinais e finais do campeonato estadual. O senhor falou aí dos requisitos, né, para uma empresa, dando o exemplo ali da empresa que administra o Allianz Parque. E já se manifestaram, algumas empresas já se manifestaram com a intenção de trazer grandes eventos para Cuiabá, para o estádio, para a Arena Pantanal? Fora o futebol, né, que a gente já está numa programação, inclusive, com a própria CBF, de trazer grandes jogos do Campeonato Brasileiro para cá, trazer, inclusive, a possibilidade da seleção brasileira vir para cá. Nós estamos disputando com outras capitais o Campeonato Mundial Sub-17. Nós temos condição de atender o padrão aí, hoje, selecionado pela CBF. Nós temos algumas sondagens com grandes shows. Roberto Carlos, grandes shows nacionais, já tem procura, mas nada ainda fechado. E, obviamente, a gente tem agora um caderno de encargos que, a partir da utilização lá do Allianz Parque, a gente não precisa inventar a roda, busca de onde está pronto, é esse caderno de encargos para aqueles produtores que queiram utilizar a arena dentro de um calendário possível. A gente quer fazer grandes shows lá dentro. Secretário, além de falar de grandes shows, o senhor falou aí de trazer grandes jogos aí dos times nacionais, falou até em seleção brasileira, mas na secretaria, onde o senhor é titular, na Secretaria de Cultura, tem também o esporte. E o seguinte, tem uma cobrança muito grande do esporte amador. Vai chegar a vez dos esportistas amadores aqui em Mato Grosso? Lúcio, tem que chegar... Que falta apoio, falta incentivo, falta de tudo. Aí eles vão lá fora, representam bem o nome de Mato Grosso, mas sem apoio nenhum. Tem que chegar a vez. Inclusive, eu quero aqui também aproveitar a oportunidade e dizer que nós estamos pagando o Bolsa Atleta, que há muito tempo estava sem pagar. O atleta nosso olímpico, que vai para fora, o Estado ficou os últimos 3, 4 anos aí sem conseguir fazer o pagamento dessa Bolsa Atleta. Nós já colocamos já no radar e já fizemos a execução do pagamento. Os jogos escolares funcionando, acontecendo os jogos escolares, e aí essa questão do esporte amador é que o Lúcio acertou na mosca. Nós precisamos organizar via as federações. Nós não conseguimos ajudar atletas individuais. Vou te dar um exemplo, Lúcio. O atleta do jiu-jitsu que está no sinal pedindo apoio para viajar para Dubai, representar Cuiabá, Mato Grosso, ele isoladamente não tem condição nem legal da secretaria ajudar. Nós precisamos ajudar a federação, aí a gente consegue conveniar. Então, as federações esportivas precisam estar adimplentes, cadastradas no SIGCOM e trazer a demanda para que a gente possa trabalhar essa ajuda no segundo semestre. Tem interesse disso, Lúcio? Sou um pesquisador do futebol amador e, obviamente, que não só o futebol, como todos os outros esportes também. Esse é o grande gargalo, talvez, desse novo pontapé da Secretaria de Esporte. Certo, então essa foi a entrevista com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Allan Kardec, falando inclusive do esporte amador, que foi muito cobrado, né? É sempre muito cobrado dos governantes, ele falando da volta aí do Bolsa Atleta, mas isso tem que ser alinhado... Há muito tempo vem sendo cobrado. Com as federações. As federações precisam estar adimplentes, né? E fazer esse repasse para o atleta. Porque tem atleta amador aí que, para representar o nome de Mato Grosso em campeonatos internacionais, tem que pedir o dinheiro lá no semáforo. Porque não tem apoio. O Estado tem um programa de Bolsa Atleta, né? Ele diz que está retornando o pagamento, né? Está normalizando o pagamento da Bolsa Atleta. Precisa voltar a regularizar isso. E esse Bolsa Atleta, o Estado tem que fazer o papel intermediário. Não é pegar dinheiro público e patrocinar isso, mas é arrumar patrocinador para isso. O Estado tem muita força para conseguir esses patrocinadores. E precisa o Estado, Lúcio, ter uma política
esportiva. O Estado, a iniciação esportiva aqui está toda errada. Você tem a iniciação esportiva aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Isso foi instituído por João Batista Jaldi na UFMT, nas famosas escolinhas da UFMT, no Irapuru Infantil, etc. e tal. Não é este o papel da universidade. Esse papel é do ensino fundamental e do ensino médio. Ensino fundamental e médio que são distribuídos entre prefeituras e Estado. Tem que fazer uma política para isso. Quantos próprios nós temos, que nós temos uma ausência de professores de educação física? O que custava para a Secretaria do Esporte do município, do Estado, se articularem e distribuírem professores de educação física nos horários de manhã e final de tarde, no Parque Mãe Bonifácia, no Parque das Águas, lá no Porto, para medir pressão, é justamente para isso que eu ia falar, para fazer temperatura, isso não custa absolutamente nada. Não parece nada. que Cuiabá, que Mato Grosso recebeu uma Copa do Mundo. Pois é, não tem estrutura, não tem fomento, não tem nada. Tem profissionais para isso. As secretarias têm profissionais contratados. Ao invés do cidadão chegar às 8 horas da manhã na secretaria, chega às 9. Ele vai às 7 horas da manhã para os pontos e trabalha 1 hora menos no período noturno e presta essa assistência gratuita, só para orientar as pessoas a fazerem alongamento, a medir pressão, a fazer caminhada, a orientar, olha, não corre que você está fazendo força para o seu joelho, enfim, colaborar com a sociedade. E além disso, a questão da iniciação esportiva. O Emanuel Pinheiro agora voltou com um programa que foi sucesso do governo de Roberto França, o Bom de Bola, Bom de Escola. Trouxe até um profissional muito competente para ajudar nisso, que é o Júlio César, que foi zagueiro central da Seleção Brasileira de 1978 na França. Então, esse tipo de programa tem que estimular, mas não pode ser só futebol. Tem que ser em todos os esportes. Nós tínhamos, na época que eu estudei em Cuiabá, na escola pública, nós tínhamos aqui as Olimpíadas Estudantis. Por que não trocar esse nome de Jogos Estudantis para Olimpíadas Estudantis Mato-Grossenses? Para você mobilizar todas as cidades de Mato Grosso. Isso daria realmente patrocínio, envolvimento, cidade contra cidade, nas mais diversas modalidades. Basquete, vôlei, futebol de salão, corrida, arremesso de peso, corrida com barreira, etc. e tal. E futebol também, né? Eu acho que temos que ter a definição de uma política esportiva. O Allan Kardec é do ramo. Ele é professor, é mestre, é estudioso. E está fazendo, é estudioso e está fazendo, inclusive, o lançamento de um livro agora sobre o futebol amador em Mato Grosso. Ele falou que é pesquisador do futebol amador. E tem um espaço aí extremamente generoso, que pode ser muito bem aproveitado, tirando todas as polêmicas de lado, que é a Arena Pantanal. A Arena Pantanal, lá tem um ginásio, tem a arena, tem a piscina olímpica, tem a piscina olímpica da Universidade Federal de Mato Grosso, que também tem que ser incluída para ser aproveitada pela comunidade. O slogan da universidade tem que ser cidade aberta, não pode ser assim, uma cidade fechada, hermética, para que o conhecimento fique lá entre poucos. Aliás, o grande Batistão abriu a universidade com as escolinhas. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente vai repercutir a educação, porque o presidente do INEP, o órgão responsável pelo Enem, foi demitido. Vamos falar disso aqui. Voltamos com a segunda parte do programa A Notícia de Frente. Às vezes a gente briga aqui, discorda, mas a gente se diverte muito também, né, Lúcia? Vamos então... Quem briga aqui? Discorda. Vamos lá, porque eu voltei rindo para explicar que a gente também se diverte com as notícias e com os absurdos, né, do nosso país e também aqui de Mato Grosso. Lúcia, vamos aos nossos cúmplices? Vamos lá, o Josemar Antônio do CPA2, o Cláudio do Jardim Paulista, a Mariana de Várzea Grande, Carlinhos Figueiredo de Várzea Grande, o Beto, a Linda Guimarães, Maurício Nunes, Ernesto Taques,
o Wilson, o Lindomar, Pedro Paulo, Agnaldo, o Nivaldo e a Ângela, que são lá de Campo Verde, professor Doatir, Marcos do Cochipó, José Eli Guedes, o Laerte de Várzea Grande, o Paulo Sérgio de Rondonópolis, o João Rosa do bairro Dom Aquino, Lenilce da rua 24 de Outubro, Luiz, o Roque Alvorada e o Joaci de Barra do Bugres são os cúmplices, como diz Edivaldo Ribeiro, aqui do programa A Notícia de Frente. Eu quero ver o seguinte, se vão continuar os sorrisos, depois que eu quero ler os WhatsApps. Agora a gente vai para as mensagens, porque olha, a gente lê todas. É a todas. turma que reclama da gente, é isso? E a gente lê, Lúcio lê, eu leio e Antero também lê as mensagens, viu? Vai, Antero. Olha, vamos chorar agora. Tem muita gente, os eleitores do Bolsonaro estão indignados e apoiando o Bolsonaro, né? Apoiando o Bolsonaro nesses ataques aí à educação. Aí eles vêm falando aqui de alguém que... Aí, primeiro, tem uma senhorita ou senhora, ela não coloca o nome, por gentileza, manda o nome, a gente não tem problema nenhum de ler. Eles falam que os estudantes das universidades têm regalias hoje que os estudantes antigamente não tinham. Nos países desenvolvidos, os bolsistas desenvolvem forma de trabalho, prestando serviços dentro de faculdade, porque realmente são gratos. Aqui não. A obrigação de quem trabalha paga impostos, que muitas vezes não tiveram metade da oportunidade deles bancar o estudo dessa geração e não receber nada em troca. Pelo contrário, receber um bando de ingratos. É só pesquisar na internet o tema baderna nas universidades para ver os espaços todos pichados com pornografia, apologia ao uso de drogas, etc. Grandes pensadores. É o título da mulher. É muito mais longo, mas não tem como ler. Por gentileza, mande a mensagem mais curta. Aí tem uma aqui. Deixa de ser enganador, Antero. Você sabe que os protestos são da oposição. E use a palavra contingenciamento. Ou para você a palavra tem o mesmo significado de corte. Ser honesto nas palavras faz bem. Lúcio falou a verdade. Bolsonaro perde todas por causa dos políticos, que só quer saber de manobras para se dar bem. É uma mensagem que chegou aqui. Na verdade, é o seguinte, amigo, eu não sei, você não mandou o nome, infelizmente. Eu li sua mensagem, embora esteja anônima. Agora, o contingenciamento, Antero, Não, quem falou em corte foi o ministro da Educação. E eu vou determinar o corte. Aí foi um alvoroço grande. Aí começaram a falar em contingenciamento. Aí eles voltaram para trás e falaram em contingenciamento. Não sou eu. Quem errou é o seguinte, quem errou foi o governo. É o que o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que o problema é de comunicação. Olha, o governo errou na forma de comunicar isso à sociedade. E está colhendo aí os resultados amargos por não ter comunicado bem. Tá, o José Maratoni vem aqui e diz o seguinte: bom dia, parabéns pelo programa, porém acho nitidamente que parece tendencioso o vosso programa. 4 meses de governo Bolsonaro é pouco tempo para grandes mudanças. Isso é feio. Mais de 70% dos telespectadores são eleitores do Bolsonaro e ainda confiam plenamente nele. Não temos outro melhor. Sobre os estudantes, Bolsonaro foi grosseiro, mas falou a verdade. Tenho mais de 50 funcionários e nenhum sabe a tabuada e poucos a fórmula da água. Vergonhoso. Mas se o programa continuar tendencioso, eu vou parar de assistir. Grato, Josemar Antônio. Fazer o quê, né, Josemar? Antero, tem uma aí, não sei se você já selecionou, mas eu li que é uma pessoa perguntando para você... Eu respeito a sua opinião, mas pelo amor de Deus, respeite a minha. Tem uma telespectadora que perguntou para você... Bolsonaro não foi eleito para ser grosseiro. Se você foi nas manifestações que ela foi aí para encontrar você e não encontrou. Eu não fui. Só exército para acabar com esses bandidos. Né? Cláudio do Jardim Paulista. Quem está acabando com o nosso país são os deputados federais, que só votam se pagar. E esse esquema se estende a deputados estaduais, vereadores, só votam se pagar. É um verdadeiro mensalão no país inteiro. Então, assim, Antero falando que não havia militantes de esquerda. Aí ele foi na manifestação? Eu fui. Eu não disse que não havia militantes de esquerda. Eu disse que não era uma manifestação da esquerda. Porque a esquerda não tem tanta força assim, gente. A esquerda não tem força para mobilizar tudo isso. Olha, bolsonaristas do Brasil.
saibam que o Bolsonaro não tem mais 70% não. E nenhum partido A político... aprovação dele está caindo rapidamente. E ele que não tome E jeito. nenhum partido político no país hoje tem credibilidade Pra suficiente mobilizar para ninguém, organizar nada. uma manifestação como essa. É o seguinte, organizada em poucos dias. Bolsonaro é de poucos esquerda, dias. ele organizou. E já que a gente está falando aí das manifestações, do contingenciamento Mas na teve educação... infiltração política? Teve sim, lógico que teve. Não, tinha bandeira Não, lá sim, do sol. tinha. A tinha gente bandeira falou lá sobre do isso. sol. E o que é péssimo absurdo aí para uma também lá. manifestação legítima. Tudo- Mas tudo cada um bem. manifesta Não, como quer A também. manifestação é legítima, né? Agora o que não é legítimo... Pois é, péssimo para uma O que manifestação para mim não é legítima. legítimo é cartaz lá de Lula livre. Falar em Lula livre, José Dirceu vai ter que voltar para a cadeia. Não, o Zé Dirceu vai ter que voltar para a cadeia e falar em Lula livre. Ontem chegou no TRF4 a segunda condenação do Lula, que ele foi condenado a mais 12 anos e 11 meses de prisão pela juíza Gabriela Hart, que agora vai ser julgado pelo TRF4. Se ele for condenado novamente, isso deve acontecer daqui a alguns meses, 3 ou 4 meses. Muda ele- aquela previsão, né, de soltura em setembro? Muda aquela previsão porque ele passa a ter 20 anos de cadeia para serem cumpridas. Então, manifestações tipo Lula livre, sabe o que faltou, gente? Vocês que são do Bolsonaro, por que vocês não foram lá na passeata e defenderam, fosse lá com a bandeirinha do PSL, Bolsonaro está certo, fizesse um debate público lá com todo mundo, eu acho que ficaria bacana. Olha só, corte no orçamento imposto pelo MEC às universidades federais chega a 54%, segundo dados apresentados ontem pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A associação lançou na tarde de ontem em Brasília o painel dos cortes, com detalhes sobre o orçamento das instituições de ensino. O bloqueio diz respeito aos repasses federais para gastos discricionários que envolve contas de luz, água e telefone, mas não salários. A Universidade Federal do Sul da Bahia é a instituição de ensino mais afetada pelo bloqueio do governo, com 54,96% do orçamento discricionário afetado. E em seguida aparece a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com 52%. E nos Estados Unidos, né, o presidente falou, aí mais um dia após as manifestações, ele falou o seguinte: quem decide corte não sou eu, ou querem que eu sofra impeachment, disse Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente coloca a fala do presidente. Tá aí, esse é o discurso que o governo tinha que ter utilizado desde o início. Olha, a lei de responsabilidade fiscal proíbe, o governo vai ter que fazer contingenciamento em todas as áreas e não apenas na educação. Mas desculpe a expressão, o ministro da Educação, que é um olavista, quem manda no governo é o seguinte: Bolsonaro, como que é o nome daquele negócio que fica com aqueles... Marionete? Marionete? Bolsonaro está parecendo uma marionete ali. E quem puxa a cordinha ali... Ventríloco? É, o ventríloco. E quem puxa a cordinha é o Olavo de Carvalho. Só rapidinho. Mas que não vai mais se meter no governo. Antero, Tomara ele deu Deus, essa notícia. ele ajuda menos. Eu vou explicar essa fala do presidente. Ele nomeou 2 ministros da educação, que são um atraso na educação do Brasil. Eu vou explicar essa fala do presidente porque nós não temos a fala. É o seguinte, ele fala: quem decide corte não sou eu, ou querem que eu responda a um processo de impeachment. Isso porque no ano que vem vou ferir a lei de responsabilidade fiscal por não ter previsto que a receita, que agora é realidade, que a receita foi menor do que a despesa. É a realidade, afirmou o presidente em Dallas, no Texas, onde teve um encontro com empresários e investidores americanos. Pois é. Essa é a justificativa que tem que ser dada. Não pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, né? Weintraub, que é um nome assim, quase alemão. Abraham, né? Onde ele vai para a televisão e diz: olha, nós vamos fazer um corte de 30% nas verbas das universidades, porque eles estão fazendo baderna. Quando o corte, o contingenciamento, foi em todas as áreas do governo. Custava o porta-voz do governo falar do contingenciamento e dizer que o presidente é obrigado a fazer contingenciamento, porque se não fizer, ele incorre em penalidades da lei de responsabilidade fiscal. E incorrendo em penalidade da lei de responsabilidade fiscal, ele fica sujeito a um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Por que não explicar isso à população?
Por que tratar a população assim? Por que fazer questão de ferrar a universidade brasileira? Por que atacar as nossas instituições? Então, assim, o presidente devia ter demitido o ministro da Educação. Devia ir para o terceiro e falar para o Olavo, fora daqui, pare de atrapalhar o governo. Porque os filhos do Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, ninguém votou neles. Gente. Olha só, e teve mais uma baixa, né, na pasta da educação, porque o presidente do INEP, o órgão responsável pelo Enem, foi demitido, o Elmer Vincenzi, que estava há menos de um mês no comando da pasta. Pois é, aí você quer que a educação não seja criticada. O que a educação, qualquer país a educação é fundamental. Qual que é o projeto do governo Bolsonaro? Ele foi eleito sem plano de governo. E ele não tem projeto. E colocou pessoas inexperientes. Diz que são pessoas técnicas coisa nenhuma. O cara não sabe o que faz. Esse é o segundo, terceiro cara do Enem que é demitido. Porque o Olavo de Carvalho menos de um mês na pasta. Menos de um mês na pasta. Quer dizer, em 4 meses do governo, nós temos 2 ministros da educação. Isso não está normal. Não está normal. Ontem, o deputado Rodrigo Maia, eu quando fui deputado federal, nós tínhamos um pacto. A gente não falava mal do presidente brasileiro na tribuna da Câmara ou do Senado, quando o presidente ou o ministro da Fazenda estava em missão no exterior. Ontem o Rodrigo Maia, falando aos investidores em Nova York, disse: nós vamos aprovar a reforma da Previdência, apesar do governo atrapalhar nas mídias sociais. Quer dizer, e nós vamos fazer a reforma tributária sem passar pelo governo. Eles estão propondo lá uma reforma tributária que está andando dentro da Câmara dos Deputados sem o parecer do Paulo Guedes. Quer dizer, opa, nós precisamos de governo. O Brasil votou em Bolsonaro. Ele precisa governar e descer do palanque. É isso que Vamos seguir então, que o nosso tempo está quase estourado. A Assembleia Legislativa realizou ontem uma audiência pública para debater o fechamento proposto pelo Poder Executivo das cadeias públicas no Estado. Os detalhes com a Sêmia Mauad. Lucas fez o concurso público para preencher uma das vagas de agente penitenciário em fevereiro de 2017. Conseguiu a classificação e o chamamento para ocupar o cargo, só que agora está se sentindo ameaçado com a notícia do possível fechamento de cadeias públicas no estado. O sistema penitenciário hoje está inchado. Nós temos 6.400 vagas para 12 mil detentos. Então já é um inchaço, já é uma superlotação. E ele, em vez de aumentar o número de vagas, aumentar o efetivo para melhorar a qualidade de serviço, tentar ressocializar esses detentos para voltar em sociedade, não. O que ele vem fazendo é fechando as delegacias pequenas, mandando esses presos para a capital ou para uma unidade maior, superlotando ainda mais o que já está complexo e não está dando uma resposta para a sociedade. Assim como Lucas, outras 930 pessoas estão nessa mesma situação. A preocupação é com a abertura de um presídio em Várzea Grande, com capacidade para 1.000 pessoas. A intenção do governador do estado é transferir os agentes penitenciários que estão no interior para cá, o que preocupa quem fez a prova. Nós temos hoje em Várzea Grande, prestes a ser inaugurada, a maior unidade prisional do estado. Ela terá capacidade para mais de 1.000 detentos e uma conta bem baixa. Nós temos hoje o número de, no mínimo, 260 agentes a serem convocados para estar desempenhando as funções ali, né? O governador do estado, Mauro Mendes, já sinalizou que não vai fazer essa convocação, justamente em função da crise econômica que o estado vive. A cadeia pública de Aripuanã já foi fechada, inclusive por conta de uma decisão judicial que obriga a contratação dos servidores. Quanto à questão do chamamento, é uma coisa que deve ser analisada pela Secretaria de CEPLAG, né, de gestão, em conjunto com as demais secretarias, que nós estamos acima da lei de responsabilidade fiscal que impede esse chamamento. O fechamento da cadeia de Aripuanã ele não pode trazer uma economicidade pequena para os cofres do estado, mas vai trazer um prejuízo financeiro para o município de Aripuanã e um prejuízo social. A unidade vai receber um aporte de recurso de investimento muito alto agora, por parte de uma empresa que quer investir em torno de 1,2 bilhão. Vai aumentar a quantidade de pessoas, vai aumentar a quantidade de cometimento de crimes daquela cidade.
E, com certeza, quem quer investir no município, diante de um avanço da violência, com certeza vai recuar. Mato Grosso tem quase 11 mil detentos distribuídos em 51 unidades prisionais em todo o estado. A capacidade é de pouco mais de 6 mil. A superlotação. Reflexo para os presos, ele ir para uma unidade que já está superlotada e superlotar ainda mais. Para os servidores, você imagina um pai de família que está trabalhando, está com sua vida constituída, com os filhos na escola, de repente ter que ir trabalhar 200, 300 quilômetros do seu domicílio. Vai haver um prejuízo. Ele vai ter que, muitas vezes, vai ter que se mudar com a família, recomeçar a vida dele naquele município, né? E para o município fica o prejuízo na segurança pública, né? E principalmente na sensação de insegurança que vai aumentar para esses municípios aí. Com imagens de Nilton Oliveira e apoio técnico de Tarcísio Novaes, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. E falando, e isso também já foi dito outras vezes quando o governo anunciou essa possibilidade, que pode aumentar aí aquele velho crime muito típico do interior do estado, o velho cangaço. Não, o problema grave aí é o seguinte: você vai transferir os presos, eu acho que isso vai gerar ações no Poder Judiciário, porque assim, o cara é preso em Dom Aquino, a família dele é de Dom Aquino, aí ele transfere o preso para Cuiabá. Vai ter problema. Vai ter problemas, inclusive ligado à área de direitos humanos. Isso vai ter problema. Minha opinião pessoal, eu já tive a oportunidade de manifestar em programas anteriores, nós precisamos de penitenciárias produtivas. Chega do preso ficar preso e a sociedade pagar para ele. Eu acho que o preso tem que ficar preso e tem que produzir. Tem que plantar, tem que colher, tem que trabalhar, tem que gerar renda, para ele pagar o próprio sustento e não a sociedade ficar pagando por ele. Dias atrás o preso custa 2, 3 mil reais. O salário mínimo não custa 1.000. Você tem 14 milhões de desempregados no Brasil. Então é uma coisa difícil de entender. E falando em preso, Lúcio, vamos para o seu destaque já? Vamos. Vamos. Antes de eu ouvir o não, eu já falo vamos. Vamos para o seu destaque. Mas não é para falar de preso. É para falar de criminoso. Quem é solto. Isso, não é isso? De criminoso, então. E tem um protesto, né? Poderia soltar essa turma também, né? Em homenagem a isso aí que você vai dizer. A gente teve aí protesto de produtores, né? Tivemos protesto de estudantes, né, contra a corte nas universidades. Agora, a gente tem protesto aqui por conta do caso Silval Barbosa. Tem 2 protestos fortes aqui. Um do governador Mauro Mendes e o outro da senadora Selma Arruda, do PSL. Eu vou começar pelo da senadora, e referindo-se aí ao caso de Silval Barbosa. Aí Selma Arruda diz: soltura é presente de Papai Noel. Aí continua ela, ele foi acusado de ter desviado 1 bilhão, fez um acordo de colaboração premiada para devolver 63 milhões com prazo e entregar 40 milhões em quinquilharia. É porque ele mesmo parece que fez a avaliação dos imóveis que ele entregou à justiça. Aí ela conclui que isso é premiar a corrupção. E Selma Arruda continua lembrando que ele era o chefão e devolveu uma ninharia, fez uma delação guarda-chuva, né? Ele abarcou o irmão, a mulher, o filho, o secretário. Quer dizer, foram 5 pessoas na mesma delação em troco dessa ninharia de dinheiro. São essas estranhezas, né, que são provocadas aí por uma lei que era para evitar que isso acontecesse novamente. Quer dizer, tem que revisar aí a lei, não é? A lei das delações premiadas. E nesse mesmo... Ou exigir um melhor comportamento do Ministério Público, né? Porque esse acordo aqui... Ele é fechado com o Ministério Público. Fechado com o Ministério Público. O Ministério Público. Ou estadual ou federal. Ou federal, no caso aqui foi federal. Né? O Ministério Público que fez esse acordo. A Justiça só homologa, não é? A Justiça só homologa. O juiz, o ministro, o desembargador só homologa aquilo que foi aceito pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público tem o poder de celebrar esse acordo. E só ele tem o poder. E aí quem também fez um protesto foi o governador Mauro Mendes. Crime contra a administração pública
deve ter uma pena mais dura. E aí Mauro Mendes diz o seguinte, olha, julgar o Silval Barbosa é uma responsabilidade do Ministério Público e da Justiça. E aí ele fala assim, olha, eu como governador não vou entrar nesse mérito. Como cidadão, eu gostaria que todos que praticam crimes contra a administração pública tenham penas muito. Isso daqui não sou eu que estou acrescentando, não. Ele diz, tenham penas muito duras, disse o governador. Mas ele acrescentou também que o Congresso Nacional não tem coragem de propor mudanças na legislação para aumentar a pena para esse tipo de crime. Essa bola está na mão do Congresso Nacional, diz Mauro Mendes, que não tem coragem de fazer o enfrentamento de situações que o Brasil precisa. E um deles é esse, ter leis mais duras, mais precisas, mais severas para aqueles que metem a mão no dinheiro público, disse o governador Mauro Mendes. Aí ele lembrou aqui o seguinte, que o Congresso Nacional não tem a coragem de propor mudanças na legislação. Mas eles fazem essa lei para que eles sejam os beneficiados, não é isso? Será que nós vamos esperar isso lá do Congresso Nacional? Não o Congresso Nacional como um todo, porque aí é instituição. Mas nós estamos acompanhando todo santo dia na mídia a banda podre da classe política, querendo o quê? Querendo manter os privilégios, querendo manter a impunidade, não responder pelos crimes que cometeram, tiraram o COAF das mãos do Sérgio Moro, né? O COAF lá que apontou lá o que aprontou o senhor Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado. Foi o COAF do governo passado. Foi o COAF do governo passado, né? Aí agora, esta banda podre da política também não quer que os auditores denunciem crimes. Ou seja, a justiça também fica amarrada pela própria legislação. E quem? As leis são eles que fazem lá, né? E a grande maioria é atolada em denúncias de propina, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Mas aí o seguinte, cada vez mais ficam mais fortes os protestos em cima dos delatores. E o seguinte, o delator é aquele que participa do crime, ele esteve lá, sujou a mão dele, né, com propina, com corrupção, se meteu em lavagem de dinheiro e depois o seguinte, tem uma pena extremamente branda e muitos melhoram de vida. Certo, vamos então para o nosso último intervalo. Na volta tem um destaque do Antero. Voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente e vamos direto com o Antero saber qual que é o seu destaque. A gente já sabe, né? Então vamos para o seu destaque, Antero. Nayara, Lúcio, telespectador e telespectadora. O deputado Ulisses Moraes, ele desde a campanha eleitoral, e aí nota-se uma certa coerência na proposição do deputado, ele vinha dizendo que iria lutar pela extinção da verba indenizatória. Ele queria acabar com a verba indenizatória. Aí chegou na Assembleia Legislativa e teve um choque de realidade. Percebeu que os deputados realmente precisam da verba indenizatória para se movimentar, para ir em outras cidades, etc. e tal. O próprio deputado Ulisses tem ido muito ao interior do Estado e, com detalhe, como é ligado ao MBL, ao Movimento Brasil Livre, e ele é um dos poucos parlamentares do movimento eleitos no Brasil inteiro, ele tem ido em vários estados brasileiros para dar palestras a fim de defender a política liberal que ele defende. E agora ele entrou com um projeto de lei jamais adequado à realidade, agora ele não quer extinguir a verba indenizatória, que era de 65 mil, mas quer reduzir a verba indenizatória pela metade. Então, de 65 mil, ele reduziria essa verba para 32.500. Essa proposta dele foi aprovada na Comissão de Fiscalização e Orçamento da Assembleia Legislativa.
E agora vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde vai passar, não tem nenhuma ilegalidade no que ele está propondo, e depois vai ter que ser votada na Assembleia Legislativa, no plenário da Assembleia. O deputado Ulisses sabe de que dificilmente ele vai conseguir aprovar esse projeto no plenário da Assembleia Legislativa, mas na comissão ele já conseguiu 3 votos. E ele vai fazer um apelo, e me assegurou isso numa entrevista ontem na Rádio Capital FM, aos seus pares, aos deputados estaduais, que ainda que não aprovem o projeto dele, que ele chama que o projeto dele tem 2 troncos. O primeiro tronco é reduzir a verba para 32.500. Mas ainda que não reduza a verba, ainda que a verba permaneça em 65 mil, como eu posso antecipar que vai permanecer, pela vontade da maioria dos membros da Assembleia Legislativa, ainda que ele não aprove isso, ele quer que os deputados prestem contas do dinheiro gasto. Resta apenas informar o seguinte: os deputados estabeleceram a regra de não prestar contas em função de fatos ocorridos no passado, quando muitas notas frias foram descobertas na Assembleia Legislativa nessa prestação de contas. O deputado não gastava o dinheiro daquela finalidade, pedia notas frias para determinadas empresas, isso já foi investigado, está gerando processos e pode gerar cadeia para alguns que pertenceram à Assembleia Legislativa no passado. Mas o deputado Ulisses insiste, não é possível usar dinheiro público e não prestar contas. Ele quer que sejam prestadas contas. Minha opinião pessoal, a Assembleia vai ter mais um desgaste por alguns dias, não vai aprovar o projeto. Agora, esse último sangramento da questão da verba indenizatória da Assembleia, sangramento que eu falo é político. Esse último desgaste político da Assembleia foi causado não apenas pelo deputado Ulisses, foi causado por aqueles que apoiaram o projeto na comissão, sabendo que essa batalha é uma batalha quixotesca. Parece Don Quixote lutando contra o moinho de vento. E Antério, não vai passar. Antério Lúcio, de votos declarados, já 5 parlamentares já se posicionaram contra o projeto e 4 apoiaram o projeto. Entre os nomes aí dos que foram contra o projeto, os deputados Valdir Barranco, do PT, Romualdo Júnior, do MDB. E o outro que já anunciou também que é contra esta proposta é o Lúdio Cabral, também do PT. Do outro lado, os que se posicionaram a favor, temos aí o Silvio Faveiro, do PSL, o Valmir Moreto, do PRB, e o Nininho, do PSD. O Faisal também votou a favor na comissão. E aí eu só peço licença aí, Antero, para contribuir aí num aspecto com onde você falava aí das notas frias versus verba indenizatória. Lá, naquela época, essas notas frias não eram nem para justificar a verba indenizatória. Era o seguinte, é que como eles gastavam um dinheiro que não poderiam gastar, o dinheiro saía do caixa da Assembleia, aí tinha que justificar. Aí eles tinham que fabricar as notas frias. Teve até uma operação aí do próprio Ministério Público para investigar aí essa questão. E aí o Ulisses Moraes já enfrentou problemas no início dessa legislatura, que ele fez uma referência, né, ao valor da verba indenizatória, comparando-se com aquilo que aconteceu lá no passado, né? Falou, olha, eu ouvi dizer, né, que teve o seguinte, que essa verba de 65 mil é para não acontecer aquilo que acontecia lá no passado, quando isso daí era tratado como mensalinho. Até ameaçaram levar ele para a comissão de ética, mas depois desistiu. Só falta ele ser punido por isso. Porque ele falou que ele não disse que ele falou. Ele falou assim, olha, eu só repeti o que eu ouvi falar. Aliás, não foi só o Ulisses Moraes que ouviu falar isso, né? Ele e a torcida do Flamengo. Na verdade, e do Corinthians, juntos. Na verdade, a chance do projeto dele ser aprovado é muito pequena, mas ele está cumprindo o papel dele. Ele prometeu na campanha, está cumprindo, embora cumprindo, assim, bem distante do que a promessa feita, né? Ele não está propondo extinguir a verba. Ele já está generosamente propondo a metade da verba. Mas sabia que uma vez ele foi questionado sobre isso, ele mostrou
o projeto dele, que era reduzir a verba em 50%. Mas eu quero agora o seguinte, fazer uma pergunta aqui, que é até uma satisfação ao nosso telespectador, que ele pode até estar se perguntando isso, né? Sim, escuta, por que é tão difícil assim comprovar como eles gastam a verba indenizatória? Eles gastam isso com o quê? Porque a verba é remuneratória, né, Lúcio? Sim. É simples por isso. É porque o que significa indenizar? Significa o parlamentar fazer o gasto na frente. E receber depois. Aí o deputado pega a nota fiscal e fala, olha, eu gastei tanto aqui de hotel, de passagem, de hospedagem, de almoço, de janta, e está aqui. Quero a devolução. Aí ele está sendo indenizado. Mas aqui não, todo mês é depositado o dinheiro. Então a verba é remuneratória. Vamos embora então. Lúcio, obrigada. Bom dia. Antero, obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada a vocês de casa. Fique agora com o Jornal da Manhã. Bom dia.